povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu estarei falando sobre 18 livros que marcaram a minha vida nesses 18 anos e que fizeram uma grande importância aí na minha jornada como leitora. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos. Então, bora lá. Para começar, eu estarei falando sobre o Diário de um Banana. É, eu li até o 10º livro, depois eu não li o restante, né? Mas esse livro teve uma grande importância e ele foi escrito em forma de diário. E ele tem ilustrações e vai contando um pouco sobre a vida do personagem principal em relação aos seus amigos e também sua vida escolar entre o Ensino Fundamental 1 e 2. E é um livro assim bem tranquilo de ler e bem gostoso e divertido. O segundo livro que eu estarei comentando é o Turma da Mônica, tanto o infantil e o jovem. Foi um livro que eu sempre lia, né? Na infância e na adolescência, ali no início da adolescência, e eu era muito apaixonada, eu gostava bastante de ler, gente. O próximo livro que eu estarei indicando é o Diário de Aventuras de Ellie. É um livro assim bem tranquilo, leve de ler. Ele foi escrito em forma de diários também. E ele também é ilustrado e vai contando um pouco sobre as aventuras, né, da personagem Ellie. E, gente, eu amei ler. Pessoal, não liguem pro barulho, tá? É, Tomei gente aqui em casa nas coisas, mas vamos indo, galera. O próximo livro que eu estarei indicando é o box do Harry Potter. E, gente, o que mais me marcou especificamente foi esse aqui, ó, Prisioneiro de Azkaban, que foi o livro que eu comecei a ler, assim, mais esses livros grossinhos, assim, né? Tem muita ilustração. E, gente, esse daqui, assim, de todos os livros do Harry Potter, esse eu acho que é o meu preferido, que é o terceiro, né, Prisioneiro de Azkaban, e eu sou muito apaixonada nele. O próximo livro que eu estarei falando é o A Menina que Roubava Livros. Ele tem fatos históricos, mas os personagens são todos fictícios. E ele se passa na Segunda Guerra Mundial. E, gente, esse livro ganhou meu coração de uma forma. É, tipo, teve personagens que eu fiquei. O final ali, que teve um final trágico, que eu fiquei tipo, meu Deus. Não, tive que levar muito tempo para poder superar ele de certa forma. O próximo livro que eu estarei comentando é o Parcos de Papel. E, gente, esse livro eu li, eu acho que eu tinha uns 13 anos, 13 para 14 anos. E, gente, é um livro assim, de leitura fácil. Parecia que eu estava ali vivendo a realidade daquele livro, mesmo sendo um livro fictício. Eu estava ali dentro, parecia, quando eu lia. E, gente, esse livro ganhou meu coração. O próximo livro é o Moby Dick. Eu já cheguei a comentar aqui no canal, né, um pouco, que esse livro também tem alguns fatos históricos, né, sobre a Casa das Baleias e tudo mais. E, gente, esse livro eu ganhei de presente. E, gente, ele também ganhou meu coração. Foi um dos meus livros, assim, ainda preferidos até hoje, que eu indico para todo mundo. Próximo livro é o Pax. Gente, esse livro, eu acho que eu já li ele umas 3, 4 vezes, eu sempre releio. E, gente, ele aquece o coração. Também eu fiquei. É um livro que eu, até hoje, em algumas partes, eu fico ainda triste com alguns personagens, com alguns fatos, né? Mas eu recomendo muito. É um livro, assim, maravilhoso, gente. Recomendo muito para lerem. O próximo livro que eu vou indicar é O Poeta que Fingia. Gente, esse livro eu posso ler, eu já li ele umas 3 vezes também. E toda vez que eu leio ele, que eu pego pra ler, eu fico apaixonada nele. É uma escrita assim super tranquila, não tem muitas palavras assim difíceis para ler.
e você, desde que da primeira página até a última, você fica querendo com aquele gostinho de quero mais. Ele vai contar um pouco sobre a relação ali de um personagem, a história de um menino que se passa ali, que tem uma questão familiar um pouco complicada, e daí ele conhece ali um poeta, né, o Fernando Pessoa, e daí ele vai contando a relação que ele tinha com esse poeta. E, gente, esse livro é maravilhoso. O próximo livro que eu vou indicar é o Pecador de Promessas. Eu já, como que fala, já tinha comentado aqui no canal sobre esse livro e estou aqui, né, falando sobre ele de novo. E galera, esse livro ele é escrito em forma teatral e ele conta a história de um rapaz que fez uma promessa e daí ele leva a cruz ali até uma igreja e ele é devoto a Nossa Senhora, se não me engano. E, gente, eu indico muito esse livro. Maravilhoso. Próximo livro que eu li e que eu não posso deixar tirado é o livro da Agatha Christie. O Assassinato no Expresso do Oriente. Galera, que livro maravilhoso. Primeiro livro assim que eu li, que tinha ali a questão ali de investigação, que tinha a questão também ali de pistas e tudo mais. Esse livro ele se passa a história em um trem e tá aí aí acaba acontecendo um assassinato. E esse trem, durante o desenvolver da história, ele acabou parando para uma manutenção no meio do caminho. E os personagens principais, que é o... Ai, cadê? Enfim, os investigadores, eles vão descobrir quem matou um dos personagens e como que esse crime aconteceu. E, gente, indico para todo mundo, a Agatha Christie é maravilhosa. Pessoal, perdoem novamente o barulho, tá? Estão mexendo aqui em casa. E é isso, tá? O áudio vai sair um pouco ruim, mas enfim, eu estou dando o meu melhor para continuar o vídeo, tá? O próximo livro que eu estarei indicando é O Homem de Giz. Gente, esse livro é maravilhoso. Quando eu li, eu amei. Ele é escrito por essa... Eu não sei se é autor ou autora. Já faz um tempo que eu li. E, gente, ele é um livro, assim, de suspense, né? E vai... Né, o personagem principal vai contar um pouco a história dele e tal. Na verdade, não é bem a história dele, mas, enfim... O suspense vai rolar tudo na época que ele era estudante e tal. E daí ele acaba saindo como que fala, da cidade. E daí, muitos anos depois, ele volta. Daí ele acaba descobrindo o que aconteceu. Ele se envolve na investigação. E, gente, recomendo muito esse livro, tá? Para quem gosta de suspense. O próximo livro que eu estarei indicando é o Coraline. Gente, quando eu li esse livro, eu amei. Se tornou um dos meus favoritos, indico para todo mundo. Para quem tá indo para adolescência, na adolescência também, ou na vida adulta. Eu até hoje ainda não assisti o filme, mas o livro, ele é maravilhoso, né? Vai contar a história da personagem Coraline e ela vai se mudar de casa e nessa casa tem muitos mistérios. E, gente, é maravilhoso. Não tem muito o que falar, a não ser maravilhoso. Daí eu tenho essa edição aqui, ó, capa dura. E ele por dentro é assim, ó. Tudo roxinho, bonitinho. E, gente, maravilhoso. Eu já li umas 2, 3 vezes já. Próximo livro que eu vou indicar é A Biblioteca da Meia-Noite. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu sou do time que gostou desse livro, né? E esse livro gerou várias reflexões. E, gente,
maravilhoso. Vai contar a história de uma personagem que ela não queria mais viver e tal, e daí ela ficava e se, né, eu tivesse tido aquela escolha, e se eu tivesse ido tal caminho? Aí ela acaba tendo um sonho, né, que ela se topa de remédio e tal, pra tentar se matar, mas aí ela acaba tendo um sonho, ela acaba dormindo, caindo num sono pesado, e durante esse sonho ela entra tipo numa biblioteca, a biblioteca da vida, e vai, como que fala? Tem a bibliotecária e ela vai mostrando as opções da vida se ela tivesse escolhido, ela teria. Aí quando ela volta, ela tá num hospital, que acabam encontrando ela e tal. E daí ela muda de opinião e decide seguir a vida e não ficar se lamentando mais. Recomendo muito esse livro, galera. Gostei demais de ter lido. Outro livro, já comentei aqui no canal, é A Revolução dos Bichos. Tem fatos históricos também, né, ali na questão política, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele é contado por meio de uma fábula, né, é, né, é, voltada pelos animais, como a sociedade vivia, e só que dentro de uma fazenda com os animais, e daí eles decidem fazer uma revolução contra o seu dono. E, gente, esse livro é bom, assim, pra gente pensar um pouco como era a época que as pessoas viviam depois ali da Segunda Guerra Mundial, em relação a alguns partidos políticos, tá? Outro livro que eu recomendo, que fez teve uma importância na minha vida, foi em 1984, que assim como a Revolução dos Bichos, fala um pouco ali depois da Segunda Guerra Mundial, em questão dos partidos políticos, e vai mostrar um pouco como que a sociedade era oprimida, que não tinha muitos direitos. E, gente, esse livro é bom recomendo, assim, para outras pessoas lerem. Porque assim como teve uma importância na minha vida, eu acho que vai ter importância na vida de outras pessoas também. O próximo livro que eu li e que teve aí um destaque na minha vida, nesses 18 anos, foi Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Eu li ele ano passado, e esse livro vai falar um pouco sobre a escravivência. E, pessoal, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tema, e esse livro ele é em formato de contos. E quando eu fui lendo, eu comecei a ter outro olhar sobre um pouco do racismo, da questão ali da escravidão, e esse livro acabou tendo uma importância aqui na minha vida, pelo fato de eu ter conhecido um pouco mais e de ter transmutado um pouco o meu olhar. E recomendo bastante lerem esse livro, gente, maravilhoso, tá? O último livro que eu estarei indicando é Cartas da Minha Avó, de Djamila Ribeiro. E, gente, eu li esse livro esse ano, e esse livro é em formato de cartas. Eu já indiquei aqui aqui no canal. E, gente, esse livro também conta um pouco sobre a vida da autora, que ela vai contando para sua avó e tal, para sua avó materna. E também traz um pouco dessa questão, né, de como uma pessoa negra é vista dentro da sociedade, como que ela é tratada, e me fez pensar bastante durante a leitura, e tanto que por isso que se tornou um dos meus livros preferidos, né, que fez e que tem uma grande importância, né, nesses 18 anos.
Pessoal, esses foram alguns livros que tiveram uma grande importância aqui na minha vida, né? Até esses 18 anos. E para quem não sabe, eu tenho 18 anos, né? Então, por isso, né? E é isso. Então, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu gostei, curtem, comentem e compartilhem com seus amigos. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!